Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Theo Borges e nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 12 de março. Como sempre, um final de semana recheado de jogos, então eu peço para você que é um pouco apressado utilizar os tópicos aí embaixo. Tem como você selecionar o que você quer ver, tá? Você também pode acelerar o vídeo e também entender que eu não vou conseguir me aprofundar em todas as partidas que eu vou trabalhar, né? Além de filtrar as competições que eu trabalho, eu vou tentar dar uma visão geral do que eu vou buscar, mas obviamente se você quiser um pouco mais de detalhes, você pode me seguir no Telegram para acompanhar o meu dia a dia de trabalho, ou se você quiser trabalhar mais próximo a mim, você tem a oportunidade pelo Leitura, o link do Leitura está aqui embaixo. Seguimos com a promoção de uma banca. Todos os episódios do Bom Dia Mercado eu sorteio aqui uma banca diretamente lá na sua conta da Betfair. Se você não tem conta na Betfair, eu vou deixar um link aqui embaixo para você abrir, tá? Tem uma promoção com R$ 5 de graça para você, eu já vou falar sobre ela. E se você quiser participar de mais um sorteio, é só você, além de complementar nos comentários aí essas análises, se você tiver alguma outra informação sobre as equipes, sobre os jogos que eu vou fazer, você também pode deixar o seu nome de usuário da Betfair. Para as pessoas que não gostam de deixar e-mail por medo de spam, deixa o nome de usuário da Betfair que eu encaminho para ele se você for o sorteado. A chance de vencer é grande, né? Afinal de contas, a gente fez uma parceria aí, vamos tentar levar essa parceria por um ano, quem sabe, né, Betfair? Dos sorteios aqui, pô, você tem quase todos os dias a chance de levar e não tá tendo usuário repetido, então é bacana, tá bom? Eu vou deixar o regulamento no primeiro comentário fixado. Bom, tivemos uma Bundesliga hoje corrida. O jogo com maior expectativa de gols, que era o Darmstadt com o Sandhausen, não foi tão bom assim. Principalmente deu a leitura para saber que não seria tão bom. E o jogo com menos expectativa surpreendeu. Mais uma vez o Hansa Rostock conseguiu vencer e venceu o Kiel por 3-2. Foi um jogaço muito bom de trabalhar o mercado de gols. Se você quiser saber o que eu fiz nesses dois jogos, a minha análise um pouco mais completa, clica aí no meu link do Telegram. Você vai ter um áudio lá de pelo menos uns 4 minutos onde eu analisei esses jogos, o que eu fiz, o que dava para ter buscado. E é mais fácil a gente encurtar esse assunto do que prolongar esse vídeo, porque sábado é complicado, tá bom? Então eu já vou direto aqui para o dia 12. E antes de começar, vou falar rapidinho da promoção da Betfair, que está oferecendo R$ 5 de graça para você que já é cliente para utilizar a opção criar aposta no jogo entre Palmeiras e Santos, no Clássico Paulista. E para você que não é cliente da Betfair, você tem até R$ 200 de bônus e mais esses R$ 5 de graça para utilizar nessa opção criar aposta no jogo entre Palmeiras e Santos, tá bom? Para participar do sorteio você também precisa ter uma conta, então já aproveita tudo de uma vez e já cria sua conta aqui na Betfair. Se você quiser alguma coisa um pouco mais arriscada, você tem aqui, ó, o ambas marcam do United contra o Tottenham, que é um dos jogos que eu vou comentar aqui desse sábado para a Premier League, né? O ambas marcam com uma cotação de 20, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso planejamento aqui. Onde é que está na tela? Vamos embora. Vou começar como sempre, vocês sabem, né? Alemanha, vou para Itália, depois Inglaterra e aí a gente vai com os complementos da Primeira Liga de Portugal, a Liga Bwin, né? A La Liga de Portugal e a gente vai encontrando algumas outras oportunidades, tá? Eu vou sempre listando as competições que eu faço um pouco mais. Nessa Bundesliga 1 desse sábado, a gente teve um jogo anulado, se eu não me engano, foi o jogo do Mainz, né? O Mainz está tendo problema com Covid e eles tiveram dois jogos anulados já, um contra o Dortmund e agora esse, que se eu não me engano é contra o Arminia Bielefeld. Posso estar fazendo confusão, mas eu acho que é isso, tá? Então nós temos aqui 4 jogos às 11h30 e um jogo às 14h30, tá? Vamos começar por União Berlim e Stuttgart. Deixa eu ver se está na ordem do meu PDF. Antes de eu começar, perdão. Vocês sempre me pedem para deixar as grandes probabilidades do dia, então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora. E tá aqui as grandes probabilidades. Nessa sexta-feira tivemos uma assertividade muito boa nessas grandes probabilidades, tirando o jogo do Benfica que ainda não acabou. Aliás, está no primeiro tempo ainda, mas o Benfica era um over 1,5 e um over 2,5, né? Se eu não me engano, no Benfica. Só que o Benfica está com um homem a menos, então não sei.
né? Mas o restante foi muito bom. Então tá aí, quem pausou o vídeo, show de bola. Vamos voltar então para a nossa Bundesliga 1. Temos aqui Freiburg e Wolfsburg. Então vou seguir a ordem do PDF para ficar mais fácil aqui, ó. Freiburg e Wolfsburg. A classificação, como sempre, primeiro que eu gosto de dar uma olhada, o Freiburg está em 5º lugar, continua mantendo uma presença ali na parte de cima da tabela, e o Wolfsburg tem melhorado, né? Não dá para olhar para o Wolfsburg e falar assim, tá muito mal, porque o Wolfsburg já esteve pior. Então a gente tem que olhar também um pouquinho desse copo um pouco cheio, tá? Como mandante, o Freiburg tem metade dos jogos com vitória, 21 gols feitos e 12 sofridos, tem uma defesa relativamente muito boa o Freiburg. Então eu já vou falar uma característica muito boa do Freiburg aqui. E fora de casa, como a Bundesliga 1, tirando o Bayern de Munique que voa, é um campeonato um pouco mais nivelado também por baixo, o Wolfsburg tem uma posição boa fora de casa, mas não é um desempenho tão bom. 4 vitórias em 12 jogos, convenhamos, é uma vitória a cada 3 jogos, não é assim o supra-sumo, né? Vamos aprofundar um pouquinho para não perder tanto tempo. A gente tem aqui o Wolfsburg não saindo na frente com tanta frequência. O Freiburg já sai na frente um pouquinho mais de vezes. O Wolfsburg costuma falhar em marcar fora de casa em quase 50% dos jogos. Já o Freiburg não costuma falhar tanto. O Freiburg é um time que toma gols também dentro de casa, então é um time para ambas marcam com uma boa recorrência dentro de casa. Já o Wolfsburg, como ele tem uma dificuldade de marcar, ele acaba também não sendo um bom time de ambas, tá? Um ataque aqui que a gente pode chamar de um horrível para a qualidade do Wolfsburg, poderia ser muito melhor, e uma defesa mediana para ruim, né? E aqui no Freiburg uma defesa boa e um ataque que poderia também ser um pouco melhor. Aqui a qualidade que eu queria falar para vocês do Freiburg. Hoje é um dos times que mais marca de cabeça na competição em bolas paradas, tá? Então 15 gols não é qualquer coisa, tudo bem, o Wolfsburg não toma tanto, mas eu acho que vale a pena notar esse fundamento aqui do Freiburg em relação a bolas paradas, tá? A gente então tem uma incidência de mercado de gols interessante para o lado do Freiburg, porque tem um bom ataque, e a gente tem relativamente um mercado de gols interessante para o Wolfsburg por conta da dificuldade defensiva, mas eu vou ser bem sincero, não é um jogo que eu viria para trabalhar longa exposição, tá? A gente tem até aqui um bom número para um 1,5, né? Um bom número para um over 1,5, mas acima disso eu já acho mais complicado. Depende muito da leitura ao vivo, tá? Então não venho para trabalhar gols nesse jogo assim com tanta expectativa no pré. O que nós temos depois? Hoffenheim e Bayern de Munique. Isso aqui é chover no molhado, né, meus amigos? Ou você pode vir para buscar uma tentativa de back-Bayern, que já está tranquilão, que já se classificou para as quartas de final da Champions League, dando aquela goleada de 7-1 no Salzburg, né? Mas você também pode vir com uma segurança um pouco maior para trabalhar o mercado de gols. Vai estar amassado por conta de ser dois times muito bons nesse fundamento? Vai. Né? Então você tem que saber dosar ali a sua metodologia. Né? Não adianta querer buscar um over 2,5 assim que o jogo começa com uma odd de 5. Você não vai conseguir. Né? No over não. Então as coisas são ajustadas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui com mais frequência. Olha só. O Hoffenheim em casa tem 2,25 de média, o Bayern fora tem 3,17, né? As duas defesas são boas, mas os ataques são muito bons. O Bayern é um dos times que mais marca de cabeça, o Bayern é um dos times que mais marca de contra-ataque. O Hoffenheim também é bom de cabeça, então assim, tem tudo para esse jogo ser um excelente jogo para gols, tá? Então eu já vou marcar aqui essa ideia de trabalhar ou um longo exposição, ou até situação de bola parada, aí seria mais para buscar alavancagem, ou até mesmo um back-buyer. Mas como eu sei que o Hoffenheim dentro de casa é safadinho e o time do Bayern de Munique costuma dar umas falhadas, eu vou ficar no mercado de gols mesmo. Tá? Temos aqui Union Berlim agora sim, Stuttgart, eu estou seguindo a ordem do PDF para ficar mais fácil. Tá? Dentro de casa, Union Berlim é o 6º lugar, com 7 vitórias em 12 jogos. Não tem um ataque assim excepcional, mas tem uma defesa boa. Fora de casa, o Stuttgart é horroroso, só tem uma vitória, marcou 9 gols em 12 jogos e tem 21 gols sofridos, tá? Jogo difícil, hein? O Stuttgart vem de uma vitória para cima do Borussia Mönchengladbach, mas precisa melhorar muito. Olha o desempenho do Stuttgart, ó. Uma vitória, 8% só, né? Saiu na frente em 33% dos jogos, em 42% dos jogos fora falhou em marcar. Horrível, hein? Horrível. Péssimo ataque, defesa ruim,
péssima defesa de bolas paradas, isso o Union Berlin já foi melhor, hoje em dia nem tanto, e é um time que quando está atrás do placar sofre muito com as transições defensivas. O que é isso? Um time que tem dificuldade de marcar os contra-ataques do adversário, né? Então se eu estou com uma defesa exposta buscando recuperação e o adversário rouba a bola e vem me contra-atacar, o Stuttgart particularmente é um time muito ruim de defender nesse tipo de cenário. Como o Union Berlin também não é assim toda aquela coisa, não tá toda aquela coisa assim ofensiva, também é um jogo com uma tendência de ser mais difícil para gols. Pode ter sim ali uma questão de 1,5, 2,5, mas também é um jogo que eu não viria para trabalhar longas exposições, tá bom? É bom tomar cuidado com isso. Depois, Borussia Mönchengladbach e Hertha, aqui mais um jogo que eu tenho uma expectativa boa para gols, mas eu tô olhando essa odd do Gladbach que não sei. Por quê? O Gladbach, ele vem de um empate em 2-2 dentro de casa contra o Wolfsburg. Parecia que ele ia virar no finalzinho, mas o gol foi anulado. Aí ele fez 2-0, se eu não me engano, ou 2-1 no time do Stuttgart, que tomou a virada no final, gol do Kaladzic no finalzinho, né? E aí começa a 1,57 contra o Hertha. Só que, por que essa odd está baixa? Não é porque o Gladbach está voando, é porque o Hertha está numa fase horrorosa. O Hertha hoje ocupa a posição de relegation. Se fosse nesse momento, ele disputaria para não cair. Ele tem uma das piores defesas da competição. Ele só tomou 58 gols. Assim, modo de falar, né? Mas ele só tomou... aqui dá 6 gols a menos do que o Greuther Fürth, que é o pior time da competição. Então, olha o nível da defesa do Hertha. E fora de casa foram 31 gols em 12 jogos. Tá? Como mandante, o Borussia Mönchengladbach não é assim nada demais. 5 vitórias em 12 jogos para um time que já teve na Champions algumas temporadas atrás é fraco. E é uma defesa bem vazada, a gente tem que lembrar disso. Tá? Vamos dar uma aprofundada aqui. Ó. Péssimo ataque do Hertha fora de casa, defesa horrorosa, duas equipes que defendem muito mal a bola parada, não tem muita incidência de contra-ataque. O Hertha fora de casa falhou em marcar em quase 60% dos jogos, então a única coisa que está chamando esse jogo para gols é a fase horrorosa do Hertha, porque o Gladbach também não vem nisso tudo, né? Mas a gente tem, por conta dessa fragilidade defensiva do Hertha e também do Gladbach de estar sofrendo pelo menos quase 2 gols dentro de casa, uma possibilidade de trabalhar aqui aí já um pouquinho mais esticado, talvez um 3,5, um 2,5, pode ser interessante. Eu não venho para trabalhar bolas paradas, mas olha só, são duas defesas muito ruins esse fundamento, viu? Eu venho para trabalhar gols, mas claro, dado as devidas expectativas, tá? Por último, acho que eu falei de tudo, né? Union Berlin e Stuttgart eu também comentei que era um jogo complicado, que eu não viria para trabalhar gols. O Augsburg mais que foi adiado. Eu acho que foi esse que foi adiado. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, o Benfica tá 0-0 ainda, hein? Vamos lá. Jogo do Augsburg contra o Mainz. Olha a minha internet da satélite aqui da roça, como é que é gostosa. Vamos ver se vai atualizar. Aí foi. Bundesliga 1 é no dia 12. Augsburg mais, isso mesmo, ó, foi adiado por conta de Covid, tá? Então não vou comentar sobre esse jogo, obviamente. Beleza? Fechamos a Bundesliga 1, vamos para Bundesliga 2. Temos 3 jogos às 9h30 e um jogo às 16h30, tá? Vamos lá. Fator necessidade aqui. Vocês sabem que eu trabalho na Bundesliga 2 gols e alavancagem. Nada mais do que isso, né? Então, eu vou evitar comentar odds de match odds. Mas essa odd do Hamburgo, toda odd de abaixo em 40 ou em 50, dentro da Bundes 2, vocês podem suspeitar, tá? O Augsburg vem numa fase ok, conseguiu uma vitória no último jogo contra o time do Regensburg, melhorou bastante a parte ofensiva, ainda continua sendo um time muito ruim, ainda está numa fase muito fraca da tabela, olha só. O Augsburg está aqui em 17º, com 4 vitórias apenas na competição. Tomou 48 gols até aqui, né? Mesmo número sofrido do Ingolstadt, tem uma defesa horrorosa. Mas o Hamburgo, quando chega nessa fase do campeonato, ele costuma derrapar.
Já é a quinta temporada do Hamburgo na Bundes 2 e o Hamburgo continua tendo dificuldade na reta final, onde ele precisa acelerar e ele acaba freando, né? Principalmente nesses jogos onde já está resolvido. O Hamburgo é um dos semifinalistas da DFB Pokal, vai pegar o Freiburg, vai ser um jogo bem difícil, se eu não me engano, acho que é o Freiburg. Mas olha, o Hamburgo tem que abrir o olho para essa questão de subida, porque hoje o Darmstadt empatou, né? Ainda não atualizou aqui, o Darmstadt foi a 48, o Hamburgo precisa vencer, porque a gente já tem um pelotão aqui distanciando, o Werder Bremen tem 48, se ele vencer, ele vai a 51, né? Então, e mesmo que ele perca, quem soma pontos é o Heidenheim, que já está colado no Hamburgo também. Então é bom o Hamburgo vencer esse jogo, a necessidade aqui é toda do Hamburgo. Vamos dar uma olhada aqui nesse jogo, ó. Cadê o Hamburgo? É o último? Heidenheim. Não, acho que ficou lá em cima. Aqui, ó. O Hamburgo dentro de casa saiu na frente em quase 70% dos jogos. Para você que vem buscar esse back, se você faz back na Bundes 2, pode ser interessante. Não deixou de marcar em nenhum jogo dentro de casa. O Hamburgo vai lá e confere, tá? Tem uma média de 2 gols marcados por jogo, tem uma defesa ok. E a gente compara com o time do Aui fora de casa, é horroroso. Pouca vitória, né? Marca muito pouco primeiro. Falha em marcar com recorrência, tem essa incidência do ambas marcam fora. Então, assim, eu acho que a gente pode vir buscar aqui uma possibilidade de vitória do Hamburgo para quem tem método, tá? Outra coisa interessante, bolas paradas, o Hamburgo marcou 9 gols nesse fundamento e o Aui sofreu 10, tá? E esse jogo tem sim uma incidência boa para um over 2,5, né? Principalmente se o Hamburgo sair na frente. Lembrem-se, o Hamburgo precisa da vitória, o Aui também. O Aui está numa situação desesperadora da tabela. Isso faz com que time desesperado que está atrás do placar se desajeite, se desconfigure taticamente e deixe muito espaço. Tá? Isso me agrada bastante para o mercado de gols. Outro jogo que nós temos aqui, deixa eu seguir já a ordem do PDF, é o Dinamo Dresden com o São Paulo. O São Paulo vem de 2 vitórias seguidas, depois de tomar uma porrada em casa para o Hannover. Parece que o São Paulo acordou, né? Ele vem de uma vitória fora de casa contra o time do Ingolstadt, depois ele venceu em casa o Karlsruhe, tá? O São Paulo tem 47 pontos, ele ainda pode assumir a liderança da competição caso o Bremen não vença, né? Já que o Sandhausen vacilou. E vai jogar contra um time do Dresden que está perigando. O Dresden entrou na zona de relegation. É uma zona ali bastante povoada, né? O Hansa Rostock venceu hoje e foi a 31, né? Com isso sobrou ali o Sandhausen, que foi a 30 hoje, o Fortuna, que já tem 30, o Hannover e o Kiel, que tem 31, e o Dinamo Dresden tem 26. Então, assim, não estou dizendo que vai cair, ou que vai disputar para não cair, mas tem grandes chances, porque o Fortuna melhorou, o Sandhausen melhorou, o Rostock está numa fase muito boa, o Hannover melhorou, então o Dinamo precisa dar uma resposta. Dentro de casa, o Dinamo tem 5 vitórias e 5 derrotas, não é um time constante, tá? E fora de casa o São Paulo tem 5 vitórias. Já foi pior o desempenho do São Paulo fora, melhorou bastante, já vem de uma vitória fora, né? Então pode ser interessante esse jogo aqui. Como eu não trabalho match odds, eu vou ficar de olho em gols. O grande problema é o seguinte, vamos lá, ó. O time do São Paulo falhou em marcar em 31% dos jogos fora, o Dresden em 33%. O São Paulo marca primeiro em 54% dos jogos, o Dresden em 42%, ou seja, é impossível prever quem vai sair na frente aqui, né? São dois times que vencem pouco dentro e fora de casa, o ataque do Dresden é horroroso, a defesa é boa. Esse que é o problema, em casa a defesa do Dresden é boa, então se espera um jogo com mais dificuldade para gols aqui, e são dois times que defendem muito mal a bola parada. Então olha só, o número para gols aqui já fica mais complicado, e olha que é Bundesliga 2, hein? Não é uma incidência muito boa. Claro, a gente pode ter aqui mais ou menos um jogo parecido com o que foi hoje o Hansa Rostock com o Kiel. A expectativa era de um jogo ruim, truncado, porque a qualidade técnica das duas equipes já eram duvidosas, né? Mas a gente tinha o Kiel que vinha marcando constantemente fora de casa, a gente tinha o Hansa Rostock que vem de uma vitória grandiosa contra o Schalke, então tinha ali uma dúvida. Aqui a dúvida seria as necessidades. O São Paulo precisa
da vitória para chegar na liderança ou próximo disso e o Dresden para escapar da zona de relegation. Só que essa necessidade ela me causa um pouco de dúvida. Hoje, por exemplo, estou gravando na sexta-feira, a necessidade de vitória do Darmstadt fez com que o Darmstadt aos 60 minutos começasse a fazer cera e ele foi punido com um empate. Então, não me agrada esse cenário aqui para gols em Dresden e São Paulo. Mas se ao vivo isso mudar, eu também não vou ficar cruzando o braço e falar, não vou trabalhar porque a expectativa era ruim e eu vou firmar na minha palavra. Não, eu vou ver o que eu vou firmar na minha leitura. Se a leitura me falar que é para gols, beleza, mas por enquanto na pré-live eu tô fora, tá? O próximo jogo é Paderborn e Fortuna Düsseldorf. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Esse jogo de nome ele tem um peso muito grande, né? Porque foram duas equipes que vieram da Bundes 1 recentemente. O Paderborn vem melhorando um pouquinho, né? Depois da saída do Sven Mitchell. Dentro de casa o Paderborn continua sendo horroroso, 2 vitórias em 13 jogos apenas, 21 gols sofridos. E o Fortuna vem numa fase muito boa, né? Se eu não me engano, se a gente pegar os últimos jogos do Fortuna aqui, ó, desde que assumiu o novo treinador, que foi contra o Schalke, o Fortuna não perdeu. Foram 3 vitórias e 1 empate e venceu de time grande, principalmente a questão do Schalke. Aqui contra o Aue, não é time grande, mas era adversário direto. O Regensburg empatou, o Ingolstadt era adversário direto contra o rebaixamento, porque o Fortuna fez uma primeira parte do campeonato horrorosa. Então ele está fazendo uma escalada para poder se manter na Bundes 2, tá? Já o Paderborn em casa, vamos dar uma olhada aqui, ó, puxando os resultados, ó. Perdeu para o Bremen, empatou com o Dresden, empatou com a Aue, sempre com gols esses empates, hein? Isso é bacana. E esses jogos também. Os últimos jogos do Paderborn têm sido muito bons para alavancagem. Essa alavancagem aqui no Aue foi excelente. Esse jogo do Kiel também foi muito bom. Não sei não se a gente não pode vir buscar aqui uns golzinhos. Vamos dar uma expectativa aqui, ó. Sai na frente com pouca frequência o Paderborn, né? 38% é muito pouco. O Fortuna também não dá para prever quem vai sair. O Paderborn, ele quase sempre marca o seu golzinho dentro de casa. Para quem busca ambas marcas também pode ser um bom jogo. Aqui que puxa para trás, ó, um péssimo ataque do Fortuna fora de casa. Uma defesa ok. Tá outro jogo também que tá puxando para baixo. Estourando ali 1,5, 2,5. Mas vamos ver, né? Às vezes a gente se surpreende. O jogo do Paderborn contra o Aue também era essa expectativa baixa e no live foi diferente. Mas por enquanto eu vou deixar de fora. Tá? Eu acho que eu falei de todo mundo. Falta agora o horário prime do dia, que é Heidenheim e Bremen. Isso aqui é um jogo muito importante. Por quê? O Bremen viu o Darmstadt empatando em casa contra o Sandhausen e pode se isolar na liderança com 51 pontos se vencer o Heidenheim. Até porque o Bremen é o melhor visitante da competição. Porém, o Heidenheim é o segundo melhor mandante, está numa sequência em casa muito boa. Deixa eu puxar aqui para vocês os jogos do Heidenheim em casa, ó. Vitória, 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 empate e aí agora é o jogo contra o Bremen. Vários jogos de invencibilidade do Heidenheim dentro de casa. E qual que é o grande X da questão aqui? Não é só o Bremen que quer vencer para se distanciar. O Heidenheim, se vencer, ele acaba colocando também uma possibilidade de subida, porque ele iria aqui a 42 pontos, né, e colaria aqui, né, no time do Nuremberg e ficaria também com uma opção de subida. Tá? Infelizmente o Heidenheim perdeu o último jogo para o Darmstadt, então perdeu a chance de pontuar um pouquinho mais. Eu venho para trabalhar gols aqui, tá? Com toda a sinceridade do mundo, eu venho para trabalhar gols. Agora, se vai ser longa exposição, se não vai, é outra questão. Vamos lá, ó. São 2 bons times em casa e 2 times, um time bom em casa e o outro bom fora. Times que pouco falham em marcar, bons ataques, defesas, a do Bremen é pior. Bolas aéreas também dá para contar aqui. O Heidenheim vai muito bem nesse fundamento e o Bremen também tem ido bem. E aqui tem também uma situação de contra-ataque. Olha só, sempre que o Bremen está na frente, ele contra-ataca muito bem. Então, olha lá, vamos analisar de uma forma macro. O Heidenheim precisa da vitória para colar nos líderes. Caso saia atrás, ele pode se expor e, se desorganizando, ele pode tomar um gol aqui no contra. Beleza? Então eu venho para esse jogo sim com uma boa expectativa de gols. Finalizamos a Alemanha, vamos para a Itália.
Vou começar aqui às 11 da manhã com Salernitana e Sassuolo. Sassuolo favorito fora de casa. Salernitana vem numa fase draga, né? Coitada da Salernitana. Muito difícil permanecer na primeira divisão. Como mandante, a Salernitana venceu um jogo e como visitante o Sassuolo venceu 6. É um visitante chato o Sassuolo, hein? Vamos ser bem sinceros. A Salernitana já tomou quase 30 gols em casa e o Sassuolo marcou quase não, 30 gols fora de casa. Olha só, deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do Sassu, porque geralmente é um time bom para alavancagem, né? 4-0 com a Samp, 2-1 com a Juventus, 2-2 com a Roma, venceu a Inter fora de casa, venceu a Fiorentina em casa, venceu o Venezia fora. O Sassuolo acordou para a vida, hein? Olha, acho que dá para vir buscar gols aqui, hein? Deixa eu dar uma analisada melhor. Bom ataque do Sassuolo, pouco falha em marcar, tem uma incidência boa de tomar gol também, tem uma péssima defesa de bola parada, ou seja, o Sassuolo puxa esse jogo aqui para gols, tá vendo? 86% dos jogos do Sassuolo fora foram over 2,5. Já a Salernitana acaba puxando para a under, mas qual que é o problema? Como ela está sempre na briga por pontuar, se sair atrás do placar, é bem provável que a gente tenha mais espaço, então eu venho sim com uma ideia de trabalhar gols aqui, tá? Spezia e Cagliari, aqui é um jogo um pouco mais truncado, a gente costuma chamar isso aqui de jogo de bloco médio, né? Bloco de baixo da tabela. O Spezia dentro de casa tem 3 vitórias, 13 gols apenas, 17 sofridos, e como visitante o Cagliari tem 3 vitórias. Deu uma melhorada o Cagliari nos últimos jogos, né? Deixa eu dar uma puxada aqui, ó. O Cagliari vinha, antes da derrota para Lazio, o Cagliari vinha de uma vitória contra o Torino fora de casa por 2-1 e essa grande vitória da Atalanta aqui por 2-1 também fora de casa. Isso aqui são pontos preciosos para o Cagliari se ele quiser continuar na Série A italiana e já deu uma bela respirada. Precisa de vitória ainda, né? Precisa vencer um pouquinho mais. Jogo que eu acho que dá para vir buscar alguma coisa aqui no Match Odds. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra coisa aqui de interessante. Ó, péssimos ataques, péssimas defesas de bola parada. O Cagliari é o time que mais sofre gols de bola parada na competição. É impressionante, 16 gols. E também de contra-ataque, né? Porque como é um time que está desesperado, qualquer situação que ele esteja atrás do placar é um jogo para ele se expor. Então eu venho para um layer per equipe em campo aqui, se eu for conseguir fazer. É um horário difícil, confesso que é um horário difícil, mas com essas odds bem parelhas, eu venho para um layer per equipe. Sampdoria Juventus, ou vir para buscar um lay Samp, ou vir para buscar gols. Vejamos o que a gente tem aqui. A Juve colando no bloco de cima. Com a chegada do Vlahovic, a Juventus melhorou demais. Já deixou a Atalanta e a Roma para trás. Como visitante, a Juventus tem apenas 2 derrotas, né? Tem que lembrar disso. E a Samp dentro de casa perdeu 7 jogos. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos da Samp, que eu não tenho uma boa memória assim. Olha só. Venceu o Empoli, venceu o Sassuolo. Olha só, cara. Caramba, quanto resultado ruim. Perdeu para o Udinese, perdeu para a Atalanta, perdeu para o Milan. Meu Deus, tá fraco. E a Juventus? Olha só, quanto tempo que a Juventus não perde. Olha que beleza. Melhorou demais a Juventus. Mas olha, não dá para esperar também muito jogo para gols aqui. Tirando esse jogo do Empoli, que teve 5 gols, é 2 ou 3 gols no máximo. Deixa eu ver se isso se confirma aqui nas expectativas de estatística. Olha só. Tem um ataque bom, mas também não é nada de especial para o calibre da Juventus, né? Tem 64% dos jogos que ela sai primeiro, falhou em marcar em poucos jogos, mas é um time que está sempre sofrendo também. Ó. A incidência de ambas marcas é grande. A Samp em casa não tem assim lá um ataque excelente, mas a defesa ajuda a gente, seria para mercado de gols. Isso daqui pode colocar a Juventus em xeque, que são as bolas paradas. Se tem uma coisa que essa temporada a Juventus não está marcando bem, e eu acho que pode ter influência com as lesões dos zagueiros, são as bolas paradas que a Juve não está indo bem. E a Sampdoria usa muito isso como vantagem. Tá? Eu acho que inicialmente dá para vir buscar isso daqui. Tá? Para você que tem método, obviamente. Né? E um cenário para gols, quem puxa para gols aqui é a Samp, não é a Juventus.
tá? Então, se for trabalhar aqui, olho para não pisar e achar que está fundo demais e não socar a cabeça aí na pedra, tá? Porque pode ser um jogo que dê leitura para gols, mas de preferência se a Juventus sai na frente. Que aí a gente tem uma exposição da Samp, podendo marcar de bola parada, podendo dar espaço. Porque se o gol for da Sampdoria, que é uma equipe que precisa pontuar, talvez não seja tão bom assim, tá? Eu nem vou marcar aqui para gols, não. Vou deixar aqui no possível ler a pior equipe para ficar mais fácil. E por último, o Milan com o Empoli. Esse jogo é muito importante para o Milan, porque o Milan pode voltar para a liderança da Série A, depois de ter perdido essa liderança. Só que tem um grande problema aqui. O Empoli é um dos melhores visitantes que a gente tem do bloco de baixo. Ele não é um time que vai disputar Champions, mas é um time muito chato de ser batido quando joga fora de casa, tá? Além de ter uma boa bola aérea. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dois times que vão muito bem na bola aérea. O Milan marca bastante de contra-ataque. Fora de casa, o Empoli falhou em marcar em menos de 30% dos jogos. O Milan em 14%. O Milan costuma sair recorrentemente na frente. Isso é muito bom para quem busca match odds. Só tem um grande problema nesse jogo. Ó. Ele não é bom ele não me parece ser um jogo bom para gols. Tá? Não me parece. Eu não venho para buscar isso. E eu viria para trabalhar match odds. Só tem um grande problema, que é isso aqui, ó. A odd do Milan 1,36. Com todo respeito ao Milan, mas o Empoli não é um time tão besta assim e eu prefiro ficar de fora, tá bom? Passando rapidinho aqui na Primeira Liga de Portugal. Foi isso que eu coloquei? Não, foi Premier League que estava aqui no PDF de apoio. Então, rapidinho, vamos falar de Premier League. Tem um Liverpool contra o Brighton. Não tem escolha o Liverpool aqui. A partir de agora, se o Liverpool quiser chegar perto do City, tem que vencer todas. Afinal de contas, o Liverpool tem um jogo a menos, mas o City tem 3 pontos a mais. Tem que vencer todas as partidas e vai pegar um Brighton. Vamos dar uma olhada como é que está o Brighton dentro de casa. 3 vitórias, 16 gols sofridos. O Liverpool como visitante, 8 vitórias em 13 jogos, 13 gols sofridos, 34 marcados. Olha só, dá para ver pelas cores aí quem é melhor e quem que dá para esperar alguma coisa, né? E isso aqui, ó, esse matchzinho aqui, a la Tinder, pode ser o fator decisivo desse jogo. O Liverpool tá 1,50, dá para vir tentar buscar uma entrada boa do Liverpool aqui em back, mas essa bola parada é o fator que pode decidir esse jogo. Ó, eu venho para um back Liverpool com uma possibilidade, mas essa bola parada do Liverpool aqui pode decidir essa partida. E o outro grande jogo do dia é United e Tottenham. O United vem pressionado, né? O United tem na semana agora uma disputa do jogo da volta contra o Villarreal na Champions. Não sei se vai poupar alguém, não sei, porque o jogo não está decidido. Foi uma vitória, acho que foi 1-0 ou 1-1? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cadê? United. Não tem aqui. Ah, tem. United. Foi contra o Atlético de Madrid, não foi contra o Villarreal. Tô confundindo a Juventus, desculpa. Foi contra o Atlético de Madrid, foi 1-1. Eu tinha o resultado na cabeça. 1-1 contra o Atlético de Madrid fora de casa, vai jogar em casa contra o Atlético de Madrid. Tá decidido esse jogo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o time vem de uma goleada sofrida contra o City, né? Um derby lá de Manchester. Eu não sei se o United vai colocar todos os titulares em campo, até porque o Cristiano Ronaldo acho que estava fora por lesão, e eu não sei se ele faz o jogo da volta contra o time do Atlético de Madrid. Então eu tenho minhas dúvidas aqui, né? Eu viria para trabalhar um leia pior equipe, mas eu tenho muito receio do Tottenham, porque o Tottenham joga em transição. Os times do Conte são muito rápidos nisso, né? São muito bons nisso. E existe um grande risco de você estar contra o Tottenham em situações e acabar tomando um gol de contra-ataque. Então pode ser um jogo perigoso. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem alguma informação adicional para esse jogo aqui. Olha só, o United não é um bom mandante, né? 7 vitórias em 14 jogos apenas. O Tottenham não é um bom visitante, né? Não tem bons números, ó. Um ataque ruim, uma defesa ruim. A defesa do United é um pouquinho melhor, o ataque é um pouquinho melhor. O United marca um pouco mais nos contra-ataques, mas não dá para falar que o Tottenham não sabe jogar nesse fundamento. Não tem estatística para jogo para gols, mas isso aqui é só número. A gente vai ter que comprovar em campo. Se for trabalhar esse clássico aqui,
seria no Match Odds, correção no Match Odds, tá bom? Agora sim, Primeira Liga de Portugal, nós temos aqui o... Aliás, não tem ninguém que me interessa trabalhar aqui, né? Vamos ser sinceros, esse sábado tá fraco. Tem o Famalicão com Santa Clara, o Estoril Portimonense, o Araucas com o Paços e o Belenense com o Boa Vista. Não é nenhuma equipe de Portugal que eu costumo trabalhar. Então, eu vou deixar de fora e a gente vai para a La Liga. A La Liga a gente tem aqui, deixa eu ver, eu lembro que eu olhei alguma coisa, acho que era o Vila Real que me chamou a atenção para poder trabalhar. Favorito em casa, o Vila Real vem em 7º, o Celta em 10º. O Vila Real tem um dos melhores, as melhores estatísticas aqui como mandante, e como visitante o Celta não é isso tudo. Porém é La Liga, e eu não sou assim um cara que faço La Liga com tanta frequência, tá? Olha aqui esse jogo, ó. Os números indicam uma possibilidade de vitória do Vila Real. Tem uma boa bola parada do Vila Real, tem um bom contra-ataque, a gente já viu o Vila Real jogando contra a Juventus, mas aí é outra questão. O Vila Real está envolvido, deixa eu colocar aqui, ó. O Vila Real está envolvido no jogo da Champions. Ele empatou com a Juve 1-1 e tem o jogo da volta agora. Se eu não me engano, é essa semana, olha só, dia 16. Aí fica essa minha preocupação. Por que eu acho que daria para vir trabalhar alguma coisa nesse jogo? Porque a distância entre Celta e Villarreal não é tão grande e a cabeça do Villarreal pode estar focada na Liga dos Campeões. Então essa odd aqui pode sofrer algum tipo de correção. Ah, mas o Celta está numa fase ruim, tudo bem. Mas eu vi com bons olhos essa possível correção do Villarreal. Não sei se realmente o Villarreal vai poupar alguém, mas isso aqui é uma análise de cenário. Pode ser que não tenha nenhum fundamento, pode ser que a gente comece o jogo e o Villarreal esteja lá amassando e aí eu não vou fazer nada. Mas como eu não faço tanto La Liga, esse jogo aqui me chamou a atenção. Tá? Eu acho que eu falei de tudo, das competições que eu costumo trabalhar. Já mostrei para vocês aqui as grandes probabilidades de hoje. Tá? Vou deixar o PDF de apoio lá para a galera que é membro do canal. Se você não é membro do canal, considere se inscrever. Acho que não tem mais nada. Ah, deixa eu dar uma dica para vocês. Ó. Bangu e Flamengo. Esse jogo aqui parecia que não ia valer de nada, porque o Bangu ele não vai ser alcançado pelo Volta Redonda, que é o último time da competição hoje, e o Flamengo não vai perder a sua vaga na semifinal. Só que como é a reabertura do Maracanã, esse jogo aqui já está lotado. Vão ter aí pelo menos mais de 60, 65 mil pessoas no Maracanã para ver o Flamengo jogar. Então é uma possibilidade da gente ter um mercado de gols interessante aqui. Se você quiser vir trabalhar gols, pode ser interessante, tá? Principalmente se o Flamengo sair na frente, a gente pode ter uma situação aqui de gols. O Bangu, completamente desinteressado no jogo, tá ali e vai para cima. Provavelmente a gente vai ter uma incidência boa de gols aqui, tá? O restante, acho que era só isso que eu queria comentar mesmo, que é uma situação que me bateu assim por conta dessa questão da volta do Maracanã. Beleza? Bom, fico por aqui. Se eu ajudei você de alguma forma, eu convido você a se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Eu faço esse planejamento amanhã também e a gente se vê aqui à noite. Desejo a você um bom sábado de trabalho. Como você deve ter visto aqui, são quase centenas de jogos, não só dezenas. Eu preenchi o PDF de apoio hoje, foram quase 100 partidas daquelas ligas mais inferiores. Então, cara, calma, gestão, tranquilidade, aplica seus métodos da melhor maneira possível, não se deixe influenciar por outras pessoas, segue seu método, sua gestão, para você estar vivo aqui amanhã. Beleza? Tamo junto? Posso contar com isso? Então beleza, a gente se vê. Um abraço.